Vamos lá, gente, recomeçando então, retomando onde nós havíamos parado. Não há narrativa sem personagens. Os personagens vão desenvolver então todas as suas ações num determinado tempo. É outra característica do texto narrativo. As histórias acontecem em um determinado tempo. O conjunto de fatos vai se transcorrer num determinado tempo. E também haverá o espaço ou um conjunto de locais. Toda história, portanto, toda narrativa acontece num tempo e espaço definidos. Esse tempo poderá ser cronológico, a ordem normal dos fatos, ou psicológico, quando o decorrer dos fatos acontece na cabeça do narrador. Mas isso será um tópico que nós vamos tratar mais aprofundadamente mais adiante. Nós não vamos tratar desse elemento com tantos detalhes agora. Fora isso, nós temos a questão do foco narrativo. O foco narrativo é a voz que conta essa história, que fala a história, que narra os fatos. Esse foco narrativo poderá ser em primeira pessoa, o narrador personagem, aquele que participa da história, ou também narrador onipresente, que está presente em tudo, ou o narrador observador, ou narrador onisciente, aquele que vê tudo, certo? E para poder finalizar a nossa questão dos elementos principais do texto narrativo, a gente fala da questão do enredo. O enredo nada mais é do que o conjunto dos fatos. Esse enredo poderá ser chamado de enredo não linear, quando esses fatos são alterados conforme a ordem na qual eles vão aparecer, ou enredo linear, que seriam os fatos na ordem normal em que eles vão acontecendo, ocorrendo. Esse detalhe do trato com o tempo psicológico, o tempo cronológico, o enredo linear e não linear, serão tratados mais adiante. Bom, isso nos dá margem agora para que a gente fale necessariamente da questão da crônica. A crônica, aí, fechando então nossa margem de discussão, a crônica então é um texto de linguagem simples, coloquial, que trabalha com poucos personagens, com tempo e espaço limitados, e que em geral vai apresentar um caráter crítico. Vai haver algum tipo de crítica sobre comportamentos, situações, e nós vamos perceber que às vezes esses comportamentos são problemas sociais que podem se repetir de maneira cíclica ao longo do tempo, podem ser específicos de um momento histórico, vai depender do tema que estiver sendo tratado. Em geral, a crônica é um texto de fácil compreensão, é um texto curto, objetivo, que pode ou não conter humor, conter ironia ou conter sarcasmo. Um erro muito comum é a pessoa imaginar que toda crônica é humorística. A crônica não tem que obrigatoriamente ser humorística. Então, quando eu vou compor a minha redação, a sua redação não tem que ficar obrigatoriamente se desdobrando, tentando buscar ferramentas, algum tipo de artifício que faça com que aquelas cenas retratadas ali sejam cenas humorísticas. Não há uma obrigatoriedade para isso, você pode escolher ou não, a não ser que a proposta de redação peça que o redator construa uma crônica humorística. Aí é uma questão da proposta, mas isso em geral é algo bastante difícil de acontecer, certo? Não é algo específico, né, da crônica. Toda proposta de crônica vai me pedir para compor uma crônica que tem humor. Até porque essa noção de humor, essa noção do toque de ironia, de sarcasmo, varia muito conforme o tempo, conforme o momento. Aquilo que foi engraçado, escrito décadas atrás, hoje em dia não tem graça alguma, assim como a situação que nós vivenciamos hoje, para alguém visualizando daqui a algum tempo também não vai significar grandes coisas. Quanto aos tipos, as crônicas poderão ser assim, as mais comuns: a crônica narrativa, que é a história com princípio, meio e fim, com enredo linear ou não linear, com todos esses elementos
do texto narrativo que foram comentados anteriormente. Ela pode ser uma crônica humorística, que aí ela vai se encaixar em quaisquer outros tipos de crônica. Eu posso ter uma crônica humorística que se encaixe, que vem agregada à crônica narrativa e daí por diante. Ela pode ser uma crônica descritiva, ela poderá ser uma crônica histórica, quando ela trouxer uma coisa mais específica. A crônica jornalística, que é algo muito comum, essa daí, de modo geral, assim como a crônica descritiva, são textos que não vão trazer esse formato comum de texto narrativo que nós estamos acostumados a ver, né, com o contar de uma história. E a crônica ensaio, que seria uma crônica que traz algum tipo de ataque a alguma instituição de poder ou algo assim, que faça uma crítica mais ferrenha, né? Aí são crônicas mais aprimoradas, típicas mais de questão de trato de escritor mesmo, nada para propostas de redação mais especificamente. Em geral, a gente tem aí cronistas muito importantes, né, que vão aparecer aí no cenário das crônicas, e basicamente na hora que esses cronistas, ou que nós, quando vamos escrever a nossa redação, vamos usar, a gente vai usar da seguinte maneira. A nossa estrutura de redação vai ser o seguinte: o primeiro parágrafo do texto eu vou tentar situar meus personagens, quem são, onde eles estão, o que eles fazem, e aí eu já abro margem para uma primeira situação desse texto. Essa situação inicial, que logo em seguida será provocada, assim, num segundo parágrafo, por um conflito, um problema que vai acontecer naquela crônica e que vai fazer com que o narrador ou os personagens busquem uma forma de relatar como é que esse problema será resolvido, como isso daí vai se desdobrar para poder chegar a uma solução final. E no mais, a resolução desse conflito é o que desenvolve o restante da crônica, o restante do enredo, os fatos, né? A gente vai ver mais aprofundadamente também essa questão dos elementos que compõem essa questão do enredo numa aula futura. E o final de uma crônica é a resolução, basicamente, dela, onde o conflito se resolve, né? Algo muito típico de um enredo linear completo, característico da crônica. O problema sempre se resolve numa crônica, no caso de uma crônica narrativa, que é o que, de modo geral, nós poderemos encontrar numa proposta de redação. Certo? Aí essa desarmonia que é provocada lá no início com o conflito, ela se resolve, ela se dilui e se esvai ao final do texto com essa resolução do problema. O personagem vai fazer alguma coisa, ou os personagens farão alguma coisa que vai esclarecer totalmente aquele problema que vai acontecer, aquela situação perturbadora que é o conflito. Em geral é assim: apresentação, situação inicial, certo? O conflito se complica, ele chega num máximo, que nós vamos chamar de clímax, e depois ele se resolve. A gente vai aprimorar isso daí também numa aula futura, falando a respeito desses elementos do enredo linear e como eles se deslocam para poder compor um enredo não linear. E, para poder finalizar, os cronistas que nós temos, assim como os maiores expoentes, né? Começamos um pouco lá atrás, lá no século XIX ainda, com o senhor Machado de Assis, né, o maior nome da literatura portuguesa, e temos outros aí, como Luiz Fernando Veríssimo, esse aí dispensa comentários, o Rubem Braga, Clarice Lispector, Afonso Romano de Santana, Lima Barreto, Cecília Meirelles, Nelson Rodrigues, que foram escritores que fizeram assim grandes obras aí que dão uma noção muito boa, e alguns vivos até então, vivos até agora, que ainda produzem, que eles escrevem crônicas mantendo esse nível de qualidade para retratar essa realidade nossa aí dos nossos tempos. Eles são grandes expoentes e futuramente também virão outros. Bom, agradeço e até a próxima. A gente se vê na continuidade falando a respeito de tipos de enredo e como a gente vai construir esse enredo do texto narrativo, como a gente vai construir o enredo da crônica. Até a próxima, oitavo ano.